primeiro método de integração que a gente vai ver, a gente chama de integração por substituição. E esse método se baseia na regra da cadeia para derivadas. A regra da cadeia diz para a gente que a derivada de uma composição é a derivada da função de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada na de dentro. E se a gente integra os dois lados dessa igualdade, do lado esquerdo a gente tem a integral da derivada da composição, né? E a integral de uma derivada é a própria função mais a constante. Em geral, a gente vai chamar essa função de dentro, que está como g de u, é a nossa função auxiliar, e aí a gente precisa calcular o diferencial de u, né, esse du. Esse método é aplicado quando a gente identifica uma composição na função que a gente quer integrar. E aí, a função de dentro, digamos, da composição a gente chama de u, e o que a gente tem que fazer é isso, calcular o diferencial du, que é para substituir o dx, né? A gente faz uma substituição de variáveis. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais claro como é que funciona a integração por substituição. E o primeiro exemplo que a gente quer fazer é a integral do cosseno de 2x mais 1. Essa não é uma integral que está na nossa tabela, né? Na nossa tabela tem integral de cosseno de x, mas não cosseno de 2x mais 1. E é claro que tem uma composição acontecendo aqui, né? É a composição da função cosseno com a função 2x mais 1. Quem é a função de dentro, quem eu vou chamar de u, é esse 2x mais 1. Então, o meu u é esse cara de dentro, esse aqui. Então, vamos tomar o como esse 2x mais 1, que aí eu vou ficar com a integral de cosseno de u, mas eu vou ficar com a integral de cosseno de u com respeito à variável x. Não, eu preciso fazer essa integral com respeito à variável u. Então, eu preciso trocar esse dx por um du. Então, para isso, a gente vê quem é a diferencial de u. Né? E como é que a gente faz isso? A gente vê quem é a derivada de u com respeito a x. A derivada de u com respeito a x, derivada de 2x mais 1 é 2. Significa que du é 2dx, ou seja, que dx é meio de du. E aí, com isso, eu vou conseguir substituir esse dx também, por meio de du. E como é que fica a nossa integral? Minha integral i fica integral de cosseno de 2x mais 1, mas isso é u, dx, mas o dx é meio de du. Ou seja, botando esse meio para fora, porque ele está uma constante multiplicando, eu estou com a integral de cosseno de u, du. Integral do cosseno eu sei. Como a derivada do seno é o cosseno, a integral do cosseno é o seno. Seno de u mais c. A minha resposta não está ainda, né? Ou seja, eu perguntei quem era a integral dessa função em x. Eu não posso dar uma resposta na variável u. O que está faltando? Está faltando eu transformar esse u de volta para o x. Então, é meio de seno de 2x mais 1. Agora sim, integral de cosseno de 2x mais 1 é meio seno de 2x mais 1. E aqui a gente aproveita para lembrar que, numa integral, a gente sempre pode testar se a gente acertou. De que maneira? A gente lembra que a integral de um fzinho é um fzão mais c, se quando eu derivo o fzão, eu caio de novo no fzinho, certo? Aqui no nosso caso, o meu fzinho era cosseno de 2x mais 1, e o meu fzão foi o meu resultado, meio de seno de 2x mais 1. Então, a gente tem que ter que, quando eu derivo o fzão, dá o fzinho. Seria um teste para ver que a nossa integral está correta. E, bom, faz essa conta, faz a derivada. Né? Como é que é a derivada desse fzão? Eu estou com meio seno de 2x mais 1. Como é que é essa derivada? Meio. Derivada do seno é o cosseno, vezes a derivada do 2x mais 1, pela regra da cadeia. Derivada do 2x mais 1 é 2. Então, eu estou com... Ih, não vai caber aqui. Eu estou com meio cosseno de 2x mais 1 vezes 2, que sim, né? Cortando esse 2 com esse 2, cosseno de 2x mais 1, que é o meu fzinho. Então, a derivada do fzão é o fzinho, significa que sim, a integral de cosseno de 2x mais 1 é isso daqui. Precisa fazer essa verificação? Não, mas é uma verificação que a gente pode fazer quando a gente está meio desconfiado do nosso resultado. Nesse segundo exemplo, a gente quer a integral de 3x mais 7, tudo isso elevado a 8.
No exemplo anterior era cosseno de alguma coisa, né? Era bem óbvio quem estava dentro, era bem óbvio a composição. Aqui é um pouquinho menos óbvio, mas também é a composição da função elevar a 8 com a função 3x mais 7. Quem é que está dentro? Está dentro o 3x mais 7. Ou seja, o meu u vai ser esse 3x mais 7. E a gente vai fazer como fez no outro exemplo, né? Eu vou tomar u como 3x mais 7. Aí a minha função agora é u elevar a 8. Só que eu não posso integrar com respeito a x, eu tenho que integrar com respeito a u, se eu estou trocando a variável. Então, du dx é a derivada de u, que é 3, ou seja, du é 3dx, ou seja, dx é 1 sobre 3 du. Já troquei isso aqui por u, vou trocando meu dx por 1/3 de du. E como fica a minha integral? Fica a integral de u elevado a 8, 1/3 de du. E, bom, estou com a integral de uma potência, né? A integral da potência eu sei fazer. Deixa eu repetir a minha constante, que é 1/3. Integral de u elevado a 8, u elevado a 8 mais 1, que é 9, sobre 9, mais c. 3 vezes 9, 27, aqui embaixo. De novo, o que eu tenho que fazer agora é voltar para a minha variável x, né? A minha pergunta era qual era a integral dessa função de x. Eu não posso dar uma resposta em u, eu tenho que dar uma resposta em x. Então, u é 3x mais 7. Então, a minha resposta é 3x mais 7 elevado a 9 sobre 27, mais c. Aqui nesse terceiro exemplo, a gente quer a integral de 2x que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado mais 5. A melhor maneira de pensar nesse tipo de caso, e até no tipo anterior, é quem é que está me atrapalhando aqui? Se em vez de x ao quadrado mais 5 fosse x, eu saberia resolver isso daqui. Eu saberia resolver esse problema. Integral de 2x, raiz de x, eu sei resolver, todo mundo potência de x. O que está me dando problema é esse x ao quadrado mais 5 dentro da raiz. Então, quem é o meu u? É o cara que está me dando problema. É esse x ao quadrado mais 5. Então, eu vou tomar como u x ao quadrado mais 5, de modo que o du dx, né, a derivada de u, é a derivada de x ao quadrado mais 5, que é 2x. Então, o meu du é 2x dx, ou seja, o meu dx é 1 sobre 2x du, né, jogando 2x para cá. E agora eu já posso substituir na minha integral. Tá aparecendo? Tá. Então, como fica a minha integral? Era a integral de 2x, por enquanto ele continua, raiz de x ao quadrado mais 5, mas isso eu troquei para u, dx, mas isso eu estou trocando para 1 sobre 2x du. Por sorte, esse 2x cortou com esse 2x, e eu fiquei com integral de raiz de u du. Isso eu sei resolver, né? Uma raiz é uma potência fracionária, então aqui eu estou com a integral de u elevado a meio du. Integral de u elevado a meio é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais c. Meio mais 1 é 3 meios. Será que vai caber aqui embaixo? Dividir por 3 meios é multiplicar por 2/3. U elevado a 3 meios é uma raiz quadrada de u ao cubo. E eu já estou quase lá, porque se a minha pergunta era sobre a variável x, eu não posso dar resposta sobre a variável u. Então, eu tenho que voltar para quem é o meu u, que é x ao quadrado mais 5. Será que cabe? Vamos tentar. Então, eu estou com 2, raiz de u, mais u é x ao quadrado mais 5. Tudo isso ao cubo, sobre 3. Vou espremer aqui. Mais c. É espremido, tá, gente? Mas acho que dá para ver. Então, nesse exemplo 4, a gente quer a integral de x menos 2 sobre x mais 1. É parecido com o anterior no sentido de que não é óbvio quem eu vou pegar como u, né? E, de novo, o que a gente tem que pensar é, quem é que está me dando problema? Ai, tem um mosquito aqui me enchendo o saco. O que a gente tem que pensar é, quem é que está me dando problema? Quem está me dando problema é o de cima ou é o de baixo?
Pensa, se fosse x menos 2 dividido por x em vez de x mais 1, eu saberia resolver, né? Seria x menos 2 sobre x, aí é o primeiro sobre x, segundo sobre x, isso funcionava. Por outro lado, se fosse x em cima, em vez de x menos 2, não ia me adiantar em nada, eu ia continuar sem saber resolver, porque não tem como fazer uma distributivazinha com esse quociente x mais 1. Então, quem deve ser o meu u? Deve ser quem está me atrapalhando. Né? Se aqui fosse só x, resolvia a minha questão. Então, eu vou chamar isso de u. Então, vamos lá. Ah, esqueci de dizer que isso é o i. Deixa eu chamar isso de i. Vou tomar como u esse x mais 1, de modo que o meu du dx, a derivada de u, é a derivada de x mais 1, que é 1. Ou seja, du é igual a dx aqui. E aí, como é que fica o meu i? Né, a integral que a gente quer resolver fica em cima x menos 2, embaixo eu troquei por u, o meu dx é igual ao du. E aí? Estou com integral de x menos 2 sobre u du. Isso quer dizer o quê? Que eu estou integrando com respeito à variável u. Dessa forma, só deveria aparecer u aqui. Mas não é o que está acontecendo, ainda tem um x perdido aqui. Então, esse x também não deveria estar aqui. Eu tenho que transformar ele em alguma coisa que tenha a ver com u. E, por sorte, eu tenho aqui em cima uma relação entre u e x, né? Então, o que a gente lembra, o que a gente está notando, lembra não, o que a gente nota é que como u é x mais 1, o x é u menos 1. Então, eu posso substituir esse x daqui por u menos 1. E agora sim eu vou ficar com uma integral onde só aparece u. Eu estou com x menos 2, o x é u menos 1 menos 2 sobre u du. Agora sim só aparece u. Agora eu posso resolver. Deixa eu primeiro ajeitar isso aqui de cima. Então, eu estou com u menos 1 menos 2, que é menos 3, sobre u du. Como eu tinha falado lá no início, né, eu estou com esse u menos 3, tudo isso dividido por u. É o primeiro dividido por u, o segundo dividido por u. Ou seja, eu posso escrever isso como u sobre u menos 3 sobre u. U sobre u é 1, menos 3 sobre u du. Essa é a integral que a gente quer resolver. E aí, bom, agora ficou fácil, né? Quem é integral de 1? Não é x. Integral de 1 com respeito a quem? Integral de 1 aqui é com respeito a u. Então, integral de 1 com respeito a u é u. Se fosse integral de 1 com respeito a x, aí era x. Se fosse integral de 1 com respeito a L, era L. Né? O que esse du está fazendo aqui é dizendo com respeito a que variável a gente está integrando. Então, integral de 1 com respeito à variável u vai ser u. Integral de 3 sobre u é 3ln de u. E pronto, né? Só o que falta eu fazer agora é voltar. Porque a minha pergunta era com respeito à variável x, eu não posso dar uma resposta com respeito a u. Então, se o u é x mais 1, é só eu transformar de volta. X mais 1 menos 3ln de x mais 1. E está aqui a minha resposta. Vamos fazer mais alguns exemplos, mas agora nesses próximos exemplos eu sugiro que você pause o vídeo e tente você mesmo fazer a integral. Se tiver algum problema, assista a resolução. E se não tiver, assiste também, porque eu já gravei e é bom que você assista. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Pausou? Despausou? Então podemos fazer. Aqui a gente está com o exponencial de 3x mais 5. De novo, vamos pensar, quem é que está me dando problema? Bom, não tem muitas escolhas aqui para o meu u, né? Mas o que está me dando problema é esse 3x mais 5. Se fosse integral de e elevado a x, isso eu saberia resolver. Então, eu vou chamar de u esse 3x mais 5. De modo que o meu du dx é a derivada de 3x mais 5, é a derivada de u, que é 3. Então, o meu du é 3dx, ou seja, o meu dx é 1 sobre 3 du. E como é que fica a nossa integral? Integral de e elevado a 3x mais 5, mas isso foi o que eu chamei de u. Dx, mas isso eu já vi que é 1/3 de du. Bom, 1/3 é uma constante multiplicando, não preciso me preocupar com ela. Que a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. O que
está faltando agora é eu voltar para a variável x, né? Se a minha pergunta era com respeito à variável x, a minha resposta também tem que ser. Então, eu estou com 1/3 elevado a 3x mais 5 mais c. Aqui nesse exemplo 6, a gente está com a integral de um quociente, né? 4x mais 1 sobre 3 menos 2x. De novo, pausa o vídeo, tenta fazer e depois, se não conseguir, assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Esse é parecido com aquele outro que a gente já fez, né? De quociente. Então, como lá, a pergunta é, o que se fosse uma variável só resolvia o meu problema? Ih, eu esqueci do dx, que coisa feia. Dx, pronto. O que se fosse uma variável resolvia o meu problema, né? O que se fosse x ia resolver a minha questão? É o de cima ou é o de baixo? E como a gente viu naquele exemplo, o que resolve é pegar o u como o de baixo. Então, a gente vai tomar o u como 3 menos 2x, de modo que o meu du dx é a derivada de u, então a derivada de 3 menos 2x, ou seja, menos 2. Então, o meu du é menos 2 dx, ou seja, o meu dx é menos 1 sobre 2 du, né? Jogando esse menos 2 aqui para baixo. E aí, como naquele exemplo, a gente nota que quando eu substituir aqui, isso aqui vai virar u, aqui vai virar menos meio de du, mas esse x vai continuar existindo. Então, eu preciso me livrar desse x. E para isso, a gente usa essa relação entre o u e o x que tem aqui. Né? O meu u é 3 menos 2x. Então, jogando 2x para cá e o u para cá, eu vejo que o 2x é 3 menos u. Eu poderia dividir aqui o x, né, e ficar com x igual a 3 menos u sobre 2. Mas eu noto que eu vou substituir aqui, onde está 4x. Então, em vez de dividir, eu vou multiplicar por 2. Porque eu quero saber quem é 4x para jogar aqui. Então, 4x é 2 vezes 3 menos u, ou seja, 6 menos 2u. E aí eu posso substituir. Só que não vai caber aqui, né? Então, vamos virar a página. E na minha página do outro lado está ruim. Espera aí. Pronto, arrumei uma outra página bonita para a gente. A gente estava com essa integral, aí o meu u era isso, o meu dx era isso, e a gente observou que tinha esse 4x aqui, e o meu 4x eu substituí por 6 menos du. Então, como fica a minha integral? A nossa integral fica integral de 4x mais 1, então 4x é 6 menos 2u, tudo isso mais 1, sobre u, né? Sobre u, e o meu dx é menos meio de du. Parece feio, mas é só questão da gente ajeitar. Em cima aqui eu tenho 6 menos 2u mais 1. 6 mais 1, 7. Menos 2u sobre u. Tudo isso está multiplicando por menos meio. Deixa eu manter aqui. Essa multiplicação por menos meio, para não me preocupar com ela, eu posso puxar ela para fora, né? Uma constante multiplicando. Então, deixa eu botar o menos meio para cá. E aí, o que está acontecendo aqui? 7 menos 2u, tudo isso dividido por u. Isso é 7 divididos por u. E menos 2u divididos por u. Deixa eu repetir esse menos meio de novo. 7 sobre u, continua 7 sobre u. 2u sobre u, está sobrando 2. E agora já posso resolver a minha integral. Esse menos meio continua multiplicando. Integral de 7 sobre u é 7 logaritmo natural de u. Integral de 2 com respeito à variável u é 2u. Tá aí a minha integral, só que a minha pergunta era com respeito à variável x e a minha resposta está em u, né? Então, o que eu tenho que fazer é voltar. Quem era u? Vamos voltar aqui. O meu u era 3 menos 2x. Então, a minha resposta é meio 7 ln 3 menos 2x menos 2, que multiplica 3 menos 2x mais c. Posso ajeitar um pouquinho mais se eu quiser, mas não precisa. Né? Posso escrever 7 ln 3 menos 2x menos 6 mais 4x, todo isso... Opa, esqueci o meu sinal aqui, ó. Perdi ponto. Que coisa feia, professora. Então, aqui, menos 1 com 7 ficou menos 7.
Aqui, esse menos ficou mais aqui e menos aqui. Ih, que confusão, estou errando o sinal tudo, né? Aqui era menos, com menos ficou mais, então 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Agora tá certo. Mais C. E aqui era menos mesmo. E pronto. Nesse exemplo 7, a gente quer a integral de x que multiplica a raiz de x mais 1 dx. De novo, pausa o vídeo, tenta fazer e aí despausa para ver a resolução. Posso fazer? Então vamos lá. De novo, o que a gente tem que pensar é, na hora de escolher o nosso u, quem é que está me dando problema aqui? Bom, eu tenho esse x e eu tenho raiz de x mais 1. Se em vez de x mais 1 aqui dentro fosse x de novo, eu ia conseguir resolver essa integral. Então, quem é que deve ser o meu u? O cara que está dentro da raiz. Ou seja, eu vou chamar de u esse x mais 1. E aí? Eu já anoto que aqui vai ficar x raiz de u. Mas aqui não pode ser x depois que eu trocar a variável. Então, deixa eu já ajeitar esse x, né? Usando essa relação entre u e x. Ou seja, se u é x mais 1, o x é 1 menos 1. Aí eu vou poder substituir esse cara daqui por 1 menos 1. Vou precisar substituir o dx também. Então, du dx é a derivada do u, que nesse caso é 1. Então, ficou fácil, porque o du é igual a dx. E como é que fica a nossa integral? Eu estou com a integral de x, mas o x é u menos 1. Raiz de u e dx, que é du. E agora é só ajeitar, né? Eu estou com u menos 1, que multiplica a raiz de u. Deixa eu antes só lembrar que raiz de u é u elevado a meio. Então, usando uma distributiva, u vezes u elevado a meio, menos 1 vezes u elevado a meio. Essa é a integral que a gente quer fazer. Aqui, u é u elevado a 1, né? Então, eu estou com o mesmo u elevado a potências diferentes, o produto é somar as potências. Então, eu vou ficar com u elevado a 1 mais meio, menos u elevado a meio. Essa é a integral que a gente quer fazer. 1 mais meio é 3 meios. Integral de u elevado a 3 meios é u elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Mais não, menos. U elevado a meio, quando integro, fica 1 elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Tudo isso mais c. 3 meios mais 1 é 5 meios. Meio mais 1 é 3 meios. E aqui, eu estou dividindo por 5 meios, a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos. U elevado a 5 meios é raiz quadrada de u a 5. Mesma coisa aqui, né? Eu estou dividindo por 3 meios, é multiplicar por 2 terços. E u elevado a 3 meios é raiz quadrada de u ao cubo. Estou quase lá, só que a minha resposta não pode ser nessa variável auxiliar u, tem que ser a minha variável x. E aí, quem era x? Qual é a relação entre u e x? U é x mais 1. Então, 2 quintos de raiz de x mais 1 à quinta, menos 2 terços, raiz de x mais 1 ao cubo. Tudo isso mais c. Nesse nosso oitavo e último exemplo, a gente quer a integral de seno sobre cosseno. De novo, pausa o vídeo, tenta fazer, pensa um pouquinho quem poderia ser o u, né? Pensando nas coisas que a gente já fez, e aí despausa e vê a resolução. Já despausou? Posso fazer? Então, vamos lá. Pensando como a gente pensou nos outros, né, só tem duas possibilidades para o u. Ou o seno, que está em cima, ou o cosseno, que está embaixo. Se a gente pegar a intuição dos outros exemplos, em geral, o que está funcionando é o u como o de baixo, né? Então, aqui é diferente dos outros, mas ainda assim, vamos lá, vamos tentar. Vou tentar chamar de u esse cosseno. Então, se o u é o cosseno, du dx, né, a derivada de u,
é a derivada do cosseno, e derivada do cosseno é menos o seno. Então, o meu du é menos seno de x dx. Eu vou precisar do dx para substituir, é porque o meu dx é menos 1 sobre seno de x du. E agora eu já posso montar a minha integral. Deixa eu trocar de folha logo de uma vez. Então, vamos lá. A gente está fazendo essa substituição, essa troca de variáveis, né? A minha integral era integral de seno sobre cosseno. Eu chamei o cosseno de u, e aí o meu dx ficou menos 1 sobre seno de x du. Então, vamos lá. Eu estou com a integral de seno, em cima continua. O cosseno eu troquei para u, e o meu dx é menos 1 sobre seno de x du. Multiplicando aqui, né? Esse seno vai cortar com esse seno, eu fico com a integral de menos 1 sobre u du, que eu sei fazer, me dá menos ln de u. Então, menos ln de u mais c. Esse u, a gente tomou, era aquela nossa variável auxiliar, era o meu cosseno de x. Então, voltando para a variável x, eu estou com menos ln de cosseno de x mais c. Ficou bonitinho, né? E parece mágica. Mas, de novo, se eu quiser conferir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar esse menos ln cosseno de x e ver se essa derivada me dá seno sobre cosseno. Faz o teste, é só derivar. E no próximo vídeo, a gente vai ver o nosso segundo método de integração, que é a integração por partes.